Os impactos da falta de saneamento básico nas periferias é o tema do nosso Alesp Cidadania de hoje. Neste mês da Consciência Negra, vamos debater o assunto com Renato do Espírito Santo, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da UniArnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte. Muito obrigada aos dois participantes, aos nossos dois convidados que participam de forma remota hoje do Alesp Cidadania. Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, Renato? Tudo bem. Professor Tudo bem, Luciano, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, nós que agradecemos essa oportunidade para debatermos juntos aqui esse assunto, esse tema fundamental. Nós estamos em pleno mês da Consciência Negra. O ano passado, a Alesp lançou e aprovou um feriado estadual e esse ano tornou-se nacional em todo o país. E com isso, nós temos a questão de que as pessoas negras, que na maior parte vivem na periferia, essas pessoas acabam vivendo e sobrevivendo à míngua e também a questão do baixo saneamento. Para falar sobre esse assunto, eu pergunto primeiro ao Renato Espírito Santo. Renato, de que forma essas pessoas enfrentam essa questão da falta de saneamento nos bairros, nas áreas mais periféricas de todo o país? a falta de saneamento, eu diria que é um problema nacional. Você tem 4 vertentes aí no saneamento, seria abastecimento de água, esgotamento sanitário, a parte de resíduos sólidos, né, coleta, e a drenagem. Então, esses aspectos todos, eles ficam dentro de uma carência em função de uma ocupação desordenada, onde o poder público não investe prioritariamente, e aí você tem uma série de dificuldades realmente a vencer, porque depois que a coisa está feita, depois que o problema existe, é mais difícil de você resolver, né? Então eu vejo a coisa mais ou menos assim. Professor, como é que o senhor vê essa questão da população negra, segundo dados do Instituto Trata Brasil, onde 37% vivem em região sem esgoto e 32% não possui acesso ao abastecimento de água? Vivendo já no século XXI, na nossa sociedade brasileira, primeiramente nós temos que voltar ao nosso histórico, ao nosso passado, desde a chamada da abolição da escravidão, onde surgiu a primeira favela no Rio de Janeiro, Morro da Providência, onde parte dessa população formada ali, né, entre aspas, aí, pelos ex-escravos. Então, de fato, há uma dívida histórica, né, principalmente nas periferias, né, nas favelas, nas comunidades, nos aglomerados, né, como o Renato disse, né, foi se formando toda essa população de forma desordenada. Porém, faltou, né, toda essa conexão, né, política, de uma visão administrativa, de uma visão de cidadania, de cuidado, né, com todos ali os cidadãos, cidadãs, né, vamos colocar assim, negros e negras, vivendo nesses espaços e vivendo sem nenhuma condição. Saneamento básico, hoje no Brasil, de modo geral, nós temos aí uma média de quase 44%, né, por cento da população brasileira ainda não tem saneamento básico adequado. Então, é um fato que nos chama atenção e de um alerta, né, político para a sociedade brasileira, para as nossas periferias. Renato, e quando a gente fala de mudanças climáticas, de todo esse aquecimento global, essa questão do saneamento, da falta de saneamento, agrava-se ainda mais nas regiões mais pobres do país? Com certeza, né? Isso é um fato. Hoje já está. Nós temos medições que mostram isso, independente dos fatos. Se você olhar que a razão principal disso é o dedo do homem, né? O homem é que entra nesse processo e gera esse aquecimento global, esse acréscimo, com isso, o derretimento das geleiras, e por aí vem. Chuvas, né? A gente tem chuvas aí que estão acontecendo, que são chuvas que você nunca viu, e de repente começa a ter o problema. As regiões mais íngremes, as regiões de aclive, né? Você começa a ver que tem problemas e começa a descer tudo.
as regiões mais baixas com as enchentes. Todo esse trabalho precisa ser feito, e agora mesmo, no G20, está sendo discutido o que se pode fazer, e as nações mais ricas são fundamentais nesse processo, porque são elas que têm que financiar as ações, porque as mais pobres só fazem sofrer com isso. Eu acho que é preciso que haja uma cultura melhor da nossa população naquelas ações que envolvem os vetores de saneamento, seja com abastecimento de água, esgotamento, com a própria drenagem, com a coleta do lixo, com o depósito do lixo, e todas essas coisas que precisam ser verificadas, né? Mas as variações climáticas, com certeza, são uma das principais molas nesse processo. Professor Luciano, em função disso, o apoio que a gente sabe que vez ou outra, até mesmo o estado de São Paulo já teve apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de bancos internacionais, é importante receber esse fomento internacional para melhorar a vida dessas pessoas, de toda a comunidade? Isso é fundamental, uma vez que nós vivemos, né, nós podemos chamar a casa comum, que é o nosso planeta, e nós temos todas essas consequências que são provocadas também pelo processo da industrialização, né, aqui colocado, né, pelo Renato, e as populações dos países, né, que nós chamamos em desenvolvimento, elas sofrem também essas consequências, devido ali ao acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso à moradia. Então, de fato, nós precisamos de receber esses fomentos financeiros que são fundamentais também em nossos países, de modo especial aqui no Brasil. Nós temos uma população que vive hoje em nossas comunidades, né? Cerca de 16% da população brasileira, né, no nosso último censo de 2022. Então, já que o G20 está aí refletindo, né, sobre esses grandes desafios, um desses desafios, especialmente na população brasileira que vive na periferia, é esse cuidado, né, com o ambiente, esse cuidado ali com a moradia. Hoje nós temos essa denominação do chamado racismo ambiental. Então, a população com menor condições financeiras e econômicas vive, né, um sofrimento duplo, né? Primeiro do local e depois não tendo as condições para ter, né, uma saúde, uma qualidade de vida digna pelas situações no ambiente em que ela está vivendo. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço esse termo racismo ambiental. Na prática, professor Luciano, como é que é o dia a dia de quem sobrevive numa área sem saneamento, com esgoto a céu aberto, sem água potável chegando nas torneiras? O primeiro ponto é o adoecimento físico, uma série de doenças que são provocadas, né, justamente por esses resíduos sólidos, ali também do contato, tantos produtos são deixados ao céu aberto nesse sentido, então é adoecimento das pessoas, ali o mau cheiro, então o local onde as crianças poderiam brincar, ali os jovens também, os idosos ali dentro desse espaço da comunidade. Então você tem esse adoecimento. Depois você tem o isolamento, basicamente dentro das próprias casas, né, que possui poucas condições. Então, uma vez que você está ali na rua, nesse pequeno, né, espaço que é muito estreito desse caminho, né, você tem que se isolar devido a essa situação colocada ali, né, pela falta de saneamento básico, com a água, ali com fezes, né, todos esses desafios. Então, não se tem uma qualidade, então você tem ali um sofrimento psíquico, você tem um sofrimento biológico, né, com adoecimento, você tem um sofrimento social pela falta de interação conforme o espaço dessa comunidade. Renato, o que você pode trazer para a gente de dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental a respeito dessa questão do saneamento, do esgoto a céu aberto, da água que não chega? Vamos falar mais a nível de Rio de Janeiro, que é a minha área de atuação. Eu sou presidente da seccional Rio de Janeiro, e a gente pode dizer que no país hoje, até o Luciano já se referiu a isso, nós temos dados que mostram realmente o que você tem de diferenças nessas áreas em relação às áreas urbanas.
Você tem hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguma coisa da ordem de... a maior favela está no Rio de Janeiro, a favela da Rocinha, vamos começar logo por aí, né? Para você ver como é difícil isso, a maior favela do Brasil é Rio de Janeiro, Rocinha, com quase 70 mil habitantes, isso são dados de censo. Depois você tem uma no Distrito Federal, que me foge o nome, acho que é Sol Nascente. Sol Nascente. Sol Nascente, né? Eu acho que tem cerca de 50 e poucos, 50 e tantos, 57 mil, mais ou menos, habitantes. E aí vem duas de São Paulo, que é Paraisópolis e Heliópolis, que tem aí seus 56, 55 mil habitantes. Então, você veja bem como são esses números para efeito de comparação. Nós temos na Rocinha hoje um grande trabalho sendo feito, já há alguns anos, e que às vezes tem continuidade de governo para governo e às vezes não tem. Por isso é que leva tanto tempo. Você tem um abastecimento de água que atende a quase 80%, 90% da população. O esgotamento sanitário ele fica na faixa de 40% a 50%. Eu estou falando só de Rocinha, que representa uma região que hoje tem investimento. 40%, 50%. Você tem aí a parte de drenagem realmente muito deficiente. A gente tem números aí que dizem que a gente tem alguma coisa na ordem de 40%, e a parte de coleta já é um pouco mais producente. A gente já tem hoje na Rocinha alguma coisa da ordem de 78%, 80% de coleta. Até porque você tem o envolvimento da comunidade, é um projeto bem desenvolvido, onde moradores trabalham nesse processo. Isso tudo precisa ser feito dessa maneira, com a utilização da mão de obra local, né? Que facilita muito. Agora, os números do Brasil não são assim. Os números do Brasil, em geral, se você olhar numa média, eles deixam a situação mais preocupante do que o que eu falei aqui da Rocinha. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque não é só números. Números você tem para analisar friamente, mas você precisa ver em cada comunidade dessa a situação local, o que pode, o que não pode ser feito, como pode. Você precisa ter soluções adequadas àquela comunidade. Então, tudo isso leva a uma dificuldade maior para você chegar a um resultado bom. Você tem aí inúmeros projetos que foram iniciados e que depois se perdeu. Projetos que ficaram para trás porque não houve essa simbiose com a população, essa análise mais detalhada de como pode, como deve ser feito. Então, tem todo um processo que deve ser levado em conta e não apenas os dados numéricos. É isso que eu penso. No Rio de Janeiro, a gente tem, como tem em São Paulo principalmente, dificuldades imensas, porque você tem favelas e favelas, favelas em regiões baixas, favelas em regiões de morro. Você veja aí Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, toda vez que tem uma chuvarada maior, o que acontece? Aqui no litoral norte também, como tivemos o ano passado. Também. Então, é muito, muito difícil, embora tenham regiões que se pareçam, mas é muito difícil você simplesmente analisar em cima de números. Agora, Renato, e depois eu gostaria também que o professor Luciano comentasse, a grande questão é que obras com saneamento são muito caras e elas são por debaixo da terra, portanto, entre aspas, não dão voto aos políticos, não é isso? Você tem razão. Isso já existiu muito, ainda existe, mas as comunidades, principalmente de regiões de morro, têm soluções e soluções. Nem sempre você passa com a tubulação enterrada, às vezes a tubulação passa aérea, porque não tem como enterrar. Então, tem situações e situações. É só para fazer um parênteses aí, brincar um pouquinho com isso, mas, infelizmente, você não tem, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, o compromisso de dar continuidade àquilo que tem que ser feito. Às vezes você desenvolve o projeto é adequado, você começa com o projeto, muda o governo, muda tudo. Para. Vamos ver como é que é isso, como é que não é. Essas coisas
têm de ser chamadas à responsabilidade. Não pode ser assim a vontade simplesmente do Poder Executivo de dizer faz, não faz, porque tem uma influência do Legislativo que deveria fiscalizar e muitas vezes não fiscaliza, simplesmente acompanha, fica olhando, faz o que eu quero aqui, depois a gente resolve. Essas coisas realmente a gente sabe que existe, né? E é muito ruim. Professor Luciano, queria ouvir sua opinião. Sempre foi um grande desafio, né? Fazer obras, saneamento básico, né? Levar toda uma estrutura adequada às nossas comunidades. Se a gente pensar historicamente, até os anos 90, de fato, não se tinha, assim, nenhum posicionamento administrativo, político, de se pensar esse cuidado nas comunidades, né? Uma vez que essas comunidades foram crescendo e ficaram ali, né, de forma, né, ou excluídas ou marginalizadas, até mesmo o preconceito com relação às pessoas que trabalham e vivem na comunidade. E quando o Renato traz aí também, né, brincando um pouquinho, ou seja, nem todo saneamento, somente uma rede, né, de esgoto, ela na comunidade, né, conforme o espaço, conforme a geografia, ela terá condições ou possibilidades, né, de estar ali enterrada. De fato, é uma obra, né, se falava muito nos espaços mais centrais da cidade, né? Isso não dá dinheiro porque você não vê a obra. Eu acredito, do ponto de vista sociológico, que hoje nós precisamos, o Estado, o município, de criar parcerias, incentivar também, tantas empresas que estão presentes, né, nessas grandes cidades, onde nós temos as maiores comunidades, a chamada favela, né, que hoje é uma visão negativa, né, mas favela não é algo marginalizado que vem de nome de uma planta, nesse sentido, de fazer parcerias e ter também incentivo, né, fiscais, né, para apoiar nessas construções. Porque hoje nós temos a chamada cidade legal, que é a cidade central, e a cidade ilegal, que são as nossas comunidades, onde o povo, por falta de uma atuação do poder público nesse sentido, passou a criar suas próprias leis, passou a criar suas próprias regras nesse sentido. Mas tem que se quebrar, nós temos que vencer esse muro e aproximar desses espaços, né, das pessoas, por isso que eu citei o chamado racismo ambiental. Se os nossos, né, cidadãos brancos e brancos brasileiros sofrem, então o negro e a negra sofrem mais ainda diante dessas situações e desse apoio. Então tem que ter uma coragem, tem que ter essas lideranças para ir de fato ao local e não só prometer, nós iremos fazer e não voltar. Então é preciso efetivar políticas públicas, né, nesses espaços das nossas comunidades, fazer parcerias público-privadas, né, para melhorar e dar incentivos fiscais também nesse sentido. E essas políticas públicas, professor Luciano, seria o quê? Na implantação de sistemas ou ir atenuando o problema? Exemplifica para o nosso público aqui, por favor. Seria a implantação, então, de sistemas, de melhorias ali do bairro, da comunidade, né, em todas as formas de saneamento, da água, né, de criar espaços de interação. Se esse é um local que, de fato, não dá para se viver, podemos ter o perigo depois aí com o período, né, da chuva, desabar ali o morro, cair as casas, né? Então, não é deixar só quando esse processo vai ocorrer, somente no período de dezembro, janeiro, onde nós temos uma maior intensidade de chuvas. Mas essas parcerias, essas políticas públicas, elas devem verificar tudo isso ao longo do ano, que é melhorar de fato esse espaço, essa geografia, até mesmo de realizar alguma mudança de espaço, para que essas pessoas também possam ali dormir à noite e ter essa consciência que elas terão uma proteção, principalmente pensando nesse tempo das águas. Então, ou seja, é humanizar o espaço das comunidades, né? Pode ser até um discurso aqui social, um pouco utópico nesse sentido, mas é o que nós devemos fazer com base naquilo que está escrito na nossa Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei. E nós devemos erradicar todas essas formas de miséria, de pobreza nesse sentido. Renata, é preciso, portanto, humanizar a vida das pessoas nas comunidades, começando por essa questão essencial. Eu concordo com o que o Luciano disse, concordo plenamente. Você tem que fazer todo um trabalho. Quando você entra numa comunidade,
você tem que ver quais são as características da comunidade, você tem que fazer censo, verificar quais são as necessidades, porque em cada uma você encontra uma situação diferente. Algumas coisas se repetem, mas outras necessidades não. Então é preciso identificar o que a comunidade precisa para você então começar a trabalhar. Não é simplesmente chegar lá e botar uma rede de água, bota uma rede de esgoto, implanta uma coleta de lixo, não é simplesmente isso. Falta esse aspecto que gira em torno disso tudo, que é exatamente essa parte da humanização, que eu acho que o Luciano foi muito feliz, porque você precisa ter esse trabalho feito, porque senão você sai, aquele sistema pode até funcionar, atender, mas tem toda uma deficiência que precisa ser identificada e que o poder público precisa entrar, seja com parcerias, seja com recurso próprio, financiado, da forma que for, é preciso entrar. Então, as prioridades precisam ser verificadas e pela experiência que a gente tem trabalhando no processo, a gente sabe que o melhor de tudo é você entrar com senso inicialmente. Você entra com senso e verifica casa a casa, é um trabalho demorado, mas você verifica imóvel a imóvel, família a família, todas as necessidades que aquela comunidade tem. Isso gera um trabalho, um resultado em que você abre um leque de necessidades que precisam ser atacadas. E muitas vezes, mesmo com a falta de saneamento, não é o saneamento que a população identifica como mais importante. Então, isso precisa ser verificado de uma forma muito mais abrangente. Concordo com o Luciano totalmente nesse processo. Renato, você se recorda quando foi feito isso pela última vez, pelo IBGE, em um censo completo dessa forma? Não, eu acho que o censo ele tem apresentado resultados bem melhores a cada um que existe. Nós tivemos aí um intervalo um pouco prejudicado na época do Covid, né? Mas o censo tem trazido uma série de informações. Mas as informações do censo, elas não são as informações que eu estou fazendo, que eu estou falando. O censo feito pelo IBGE, ele visa principalmente identificar quantidade de pessoas e alguns itens. Quando eu falo no censo que é feito num processo onde você vai investir no local, aí é um censo que vai identificar todas as necessidades dentro daquele núcleo habitacional, daquela favela, daquele bairro, o que for, né? Porque é um trabalho mais abrangente, entendeu? Então, essa diferença com o censo precisa ser avaliada, mas o censo tem muitas informações que ajudam. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui no Alesp Cidadania. Hoje estamos falando sobre saneamento básico. Nós temos o prazer de conversar com Renato do Espírito Santo e também com o professor Luciano Gomes dos Santos. Daqui a pouco a gente volta a continuar nesse assunto, neste mês, quando se trabalha em todo o país, comemora em todo o país a questão do Dia da Conscientização de toda a comunidade negra do país. Hoje nós estamos aqui no Alesp Cidadania com Renato do Espírito Santo, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também com o professor Luciano Gomes dos Santos, da Uniarnaldo, sociólogo, especialista na área de ciências sociais. Professor, retorno ao senhor. Qual a participação do censo, a importância do censo nessas questões quando falamos de toda a população negra do país envolvendo essa área de saneamento básico? Olha, o censo ele tem a sua importância, né? O Renato já havia dito aí, nós tivemos um atraso no censo que estava marcado no ano de 2020, mas saiu aí os resultados em 2022, né? Então, você tem uma análise, então, uma estatística que é fundamental, né, para você analisar várias características de uma população, desde a questão do acesso à educação, a questão etária, mas principalmente, que é o foco aqui dessa entrevista, que é a questão do saneamento básico. Portanto, o censo ajuda a mostrar, a revelar de fato quantas pessoas que vivem, né, no Brasil de forma geral, seja na região central, mas focado aqui nas comunidades que não têm esse acesso ao saneamento básico.
Então, nós temos uma estatística, e a grande questão é o que fazer com esta estatística revelada por meio dessa pesquisa, por meio desse censo. Então, nós precisamos, eu volto aqui o tema da política pública. E quem estará à frente, uma vez que nós temos esses dados colocados agora para a sociedade, para o governo municipal, estadual, federal, conforme aí a atuação política nesse sentido. Então, uma responsabilidade de todos esses dados do censo. Ele não pode simplesmente, né, ficar ali engavetado e guardado ou trazer, né, uma motivação naquele momento inicial de que, de fato, enquanto sociedade brasileira, precisamos de atuar nessas áreas, nessas regiões precárias, né, e a falta ali de qualidade, né, de vida, de interação. Então, o censo ele serve para uma estatística quando, de fato, ela é colocada em prática, né? Eu tenho que fazer algo com esses resultados, principalmente se eles não revelam, né, esse processo de humanização, esse processo de cidadania. Eu destaco que aqui no estado de São Paulo, aqui na Alesp, houve a aprovação de um projeto de lei que se tornou a Lei 17.383 de 2021, que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico em todo o estado. Professor Renato, Renato, aí no Rio de Janeiro, como que vocês desenvolvem, se há ONGs que trabalham na questão de facilitar e de promover um melhor acesso à questão da água potável e do saneamento? Sim, existem ONGs que são parceiras, que trabalham com essas ações, né, diretamente ligadas às comunidades, principalmente, e esses dados são interessantes porque tem a vivência junto com a comunidade. Então, você traz essas informações e, no caso a ABS, a gente tem alguns acessos com esse pessoal, algumas reuniões, inclusive, eles pedem ajuda, então nós estamos naquilo que é possível, participando, junto, indo às comunidades também, mas a gente tem que ter muito cuidado nesse processo, porque nós não somos executivos, né? Como associação, a gente participa do processo, mas a gente tem que ter os limites bem definidos, porque o poder público é que tem que entrar ali. Muitas vezes as comunidades fazem por conta própria até. Às vezes há condições e precisam simplesmente de uma orientação técnica. Essa orientação, quando solicitada, nós procuramos fazer em parceria com essas ONGs, porque normalmente é através deles que chegam essas solicitações. Então, existem em diversas comunidades, não só associações de moradores, mas ONG mesmo instaladas, e essas ONGs têm tido, pelo menos naquilo que a gente conhece e que tem feito parceria, tem tido uma produção muito boa de informações e de solicitações, e a gente procura ou ajudar na solução, ou então encaminhar a quem de direito para que isso possa ser feito. Agora, professor Luciano, do Rio para Minas, e aí, em Minas Gerais, como é que essas ONGs atuam? Em Minas Gerais, de modo especial em Belo Horizonte, onde eu vivo e trabalho, né? Atuo também com o nosso trabalho aí como cientista social. Nós temos aqui o aglomerado mais famoso, que é o da Serra, são diversas comunidades. Então, além das ONGs, nós temos, né, um elemento muito forte, são as associações de bairro, associações das comunidades, né? Associação também das favelas. Então, essas associações, elas fazem essa conexão ali com uma liderança política, justamente para mostrar essa realidade e trazer também esse apoio, né, político ali dentro da comunidade. Então, além, né, das ONGs atuarem, mas nós destacamos aqui em Minas Gerais, principalmente o trabalho da associação de bairro, né, a associação das favelas, que são aí bem unidas, né, buscando essas melhorias em conexão com políticos, né, vereadores locais para essas devidas melhorias, implantação de políticas públicas. Então, há essa parceria. E, por isso, o povo que vive nas comunidades em Belo Horizonte há muito trabalho também nessas associações, nessas ONGs de conscientização.
Ou seja, não basta também só o poder público ir ali e dar, né, já tudo pronto e acabado, mas organizar as comunidades também, esse é um trabalho forte das ONGs, das associações aqui em Minas, conscientizando as pessoas dos seus direitos e como elas podem também buscar esses direitos. Eu creio que isso é o mais importante. A Renata dizia anteriormente aí do que ir lá e fazer uma obra, né? Esse processo de humanização, ele passa pelo processo de cidadania, quando eu estou participando também, né? Lutando por esses direitos que nós temos e estão garantidos na própria Constituição Federal. O trabalho passa pela conscientização, por essa conexão com os políticos locais, principalmente os vereadores e vereadoras. E nesse caso, qual que é a importância dos ativistas e líderes de comunidades? Olha, os líderes de comunidade, os ativistas, eles representam a comunidade, né? E toda a comunidade precisa desses líderes, porque são eles que incentivam, são eles que conscientizam, são eles ali que fazem essa animação, né? Tira a venda desses olhos, né, das pessoas, que de fato, né, essa comunidade ela pode ser transformada. Então, esses líderes são essenciais, são eles que chegam de fato até ali o poder político central, né, para trazer essas reivindicações, apresentar esses desafios da comunidade. Então, os líderes são essenciais dentro dessas comunidades, para fazer esse elo, fazer essa ponte. Não que ele tenha que assumir totalmente sozinho esse trabalho, mas ele é a voz da comunidade e ele fala em nome da comunidade. Renato, essa integração é muito importante. Você vivencia isso na prática? Sim, com certeza. Com certeza. Você não pode abrir mão do conhecimento, da relação, de todo um processo que aconteceu ao longo do tempo e que essas pessoas têm. Essas pessoas trazem isso como característica. Em geral, esses líderes eles são oriundos da população local. E é a partir daí que se organizam e passam, então, a defender os interesses daquela região. Então, é fundamental que você tenha essa parceria bem estabelecida para poder tirar o melhor proveito daquilo que vai ser feito, para poder abrir as portas, para poder entrar nas comunidades, para poder fazer tudo de forma correta e que seja o menos traumático para a população, vamos assim dizer, porque cria muito problema quando você entra para fazer uma determinada intervenção. Você entra em becos que têm menos de 1 metro de largura e você precisa passar, precisa abrir, precisa fazer. E se isso não for conversado, se não for organizado, e essas pessoas são fundamentais nesse processo, nesses momentos principalmente, fica difícil você fazer. E difícil, aí no Rio tem as milícias, aqui em São Paulo o crime organizado, aí as pessoas precisam entrar em acordo, né? Isso aí é um outro fator, né? Mas quando você procura se relacionar bem com esses grupos, que eu digo de líderes, você vai abrindo caminho, porque eles sabem quais são os caminhos que precisam ser seguidos dentro da comunidade e eles conversam também com o pessoal de milícia. De uma forma geral, todos os grupos que habitam aquela comunidade vão ser beneficiados com aquilo que vai ser feito. Então, é preciso que haja um relacionamento que passe pelos líderes das comunidades. Quando eu digo líderes, eu digo em todos os aspectos: ONGs, associações de moradores, o que houver de organização dentro da comunidade, para que as coisas possam fluir de uma forma razoável, de uma forma menos traumática. E, em geral, a gente tem tido um bom andamento, tem tido uma produção boa, sucesso nesse processo. É lógico que você tem comunidades que você não consegue entrar, mas você conta a dedo essa situação. Você não consegue entrar, então você prepara, faz todo um trabalho que tem que ser costurado ao longo do tempo, até que chega um ponto que você consegue entrar. Professor Luciano, a igreja ajuda muito nesse caso, onde há triangulação? E uma segunda pergunta, aí em Minas, como é que acontecem as coisas? Olha, como que é importante
historicamente, né, analisando, o catolicismo ele sempre foi influente, ele sempre esteve presente, né, nos mais diversos ambientes da sociedade brasileira. Com esse crescimento histórico desordenado das comunidades, aglomerados, das favelas, a igreja ela também não teve condições, né, vamos dizer assim, da sua mão de obra, e aqui falando do ponto de vista sociológico, ela não teve condições de acompanhar, né, a rapidez, né, desse crescimento. Mas a igreja sempre esteve presente, é que eu falo nos caminhos da igreja católica, eu vou trazer também o papel hoje das igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais também dentro das comunidades, ela sempre esteve presente, mesmo ali sem tempo, sempre acompanhando, sempre reivindicando a partir dos seus líderes, ali, seja leigos, sejam padres, sejam ali irmãs consagradas, principalmente na época, né, da chamada Teologia da Libertação, que ela trouxe a fundação das chamadas comunidades eclesiais de bases. Então, essas comunidades eclesiais de bases, elas, né, trouxeram esse avivamento, trouxeram essa esperança a essas comunidades vivendo nas suas fragilidades, apresentando, né, uma teologia, uma reflexão de Deus muito mais de cuidado, muito mais, né, de um protagonismo das pessoas, né, colocando ali a esperança. Hoje as nossas comunidades, as nossas favelas, né, elas estão, né, repletas também de uma série de comunidades cristãs, evangélicas, pentecostais, juntamente aí com a igreja. Então, hoje, essa experiência evangélica cristã, elas têm uma presença muito mais forte nas comunidades hoje, pelo número, né, de comunidades, né, e aqui sem nenhum proselitismo, mas uma análise social. Então, elas têm as comunidades, vamos dizer assim, em suas mãos, em suas lideranças. O que é importante, né, hoje para as comunidades cristãs ou também de matriz religiosa aí, africanas? É que não basta, né, só viver uma experiência do sagrado. Essa experiência do sagrado, essas lideranças religiosas, que são diversas nessas comunidades, elas devem conscientizar também ali as pessoas, a população, de que elas têm direito à vida. O direito à vida, ele não ocorre somente, né, no processo da morte, eu vou esperar o céu, vou esperar o paraíso. Essa experiência, ela deve ser construída aos poucos, de acordo com a identidade, né, e respeitar a identidade também das comunidades. Então, esse é o papel fundamental das comunidades religiosas ou das igrejas que vão se instalando, né, ou que foram se instalando, né, ao longo do tempo. Como há conflitos também, né, como nós vimos no Rio de Janeiro, alguns tempos atrás, nas comunidades, destruindo ali, invadindo, né, violentando aquele espaço sagrado do terreiro, né, o conflito de uma visão religiosa, né, cristã e a visão de uma comunidade, uma experiência ali de matriz africana. Então, nós temos que ter esse olhar também, né, do direito à expressão da liberdade religiosa nas nossas comunidades. E aqui em Minas, Belo Horizonte, esse também é um cenário, né, que ocorre, né, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, também, lógico, numa proporção menor, né, pela quantidade de pessoas que vivem nas comunidades. Em relação a essa questão das comunidades que o senhor falava, quem está nos assistindo, ouve, ora o senhor falar comunidade, ora favela. Qual é a diferença? Qual o politicamente correto? E quem vive numa região assim de baixa renda, o que é melhor? É importante, né? Esses são conceitos, né, sociológicos que foram sendo criados, mas o primeiro conceito que se deu é o conceito de favela. A primeira favela do Rio de Janeiro, né, se instalou no Rio de Janeiro, chamada de Providência, e ali ela foi constituída a partir de 3 fatores. Primeiro, ali, com os escravos, né, que foram, né, libertados. Então, morávamos ali na senzala, onde nós iremos agora. Então, Morro da Providência. Depois foi destruído também, expulso ali
tinha ali um cortiço, né, que era cabeça de porco, então aquela ideia de modernização, né, do centro do Rio de Janeiro, né, mais de 3.000 pessoas, né, foram morar também no Morro da Providência. E o terceiro fator que vem lá do Antônio Conselheiro, né, de Canudos, onde foi uma grande resistência na Bahia, e foi prometido aos soldados, se eles vencessem essa resistência do Antônio Conselheiro, que foi o grande líder em Canudos, voltando a Rio de Janeiro, eles ganhariam ali uma casa. Mas essa promessa não foi ali efetivada, e os soldados, vamos dizer, de baixa patente, foram morar no Morro da Providência. E lá tinha essa planta, tanto na Bahia, como também ali nos morros do Rio de Janeiro, a favela, então, fava, né, do feijão. Então, favela, que é essa ramagem, e criou esse nome. Só que, historicamente, começaram a ver com maus olhos esse conceito. Ah, então você é favelado, você é marginalizado, né? Então você vem da favela, você vem de um lugar que é ruim. Seja especificamente, né, no Rio de Janeiro, o Renato pode falar melhor, né? Se você fosse procurar trabalho há alguns anos, se falasse que você morava no Morro da Alemanha ou na Rocinha, então, você não era visto com bons olhos, porque aquele local, sociologicamente, ele foi delimitado como local da violência, como local da marginalização, como ali ninguém tem uma consciência ética, ninguém presta, não tem trabalhadores, ali são todos envolvidos com o mundo das drogas. Então, nós temos a criação, né, de uma visão negativa. Aí se criou a expressão comunidade, aglomerado. Então, hoje se fala muito comunidade ou aglomerado. Eu não veria, do ponto de vista social, de falar da favela, desde que tira esse rótulo que foi colocado negativamente. Mas hoje se utiliza muito a expressão eu moro na comunidade, né, da Rocinha, por exemplo, eu moro na comunidade da Serra, aqui em Belo Horizonte. Renato, isso surgiu, essa terminologia surgiu, começou a ser mais utilizada a partir dos anos 80? Não, não. O professor Luciano comentou, de certa forma, a origem, né? Não, mas o Comentou bem. termo comunidade, aí no Rio de Janeiro. A comunidade dos anos 80 pode se considerar por aí, né? E comunidade, na verdade, é um aglomerado de pessoas que moram num determinado local. Então, comunidade tem um significado. Favela, na sua origem, eu vi isso uma vez e guardei. Favela, segundo os primórdios aí, dizia que era, o professor pode me corrigir se eu estiver errado, bairro de lata. Falavam isso, e eu guardei que esse significado, né? Achei que era interessante, mas era bairro de lata, porque, na verdade, era cercado de miséria. Então, essa foi a informação e que eu queria, de alguma maneira, deixar bem clara, pelo menos no conceito que eu tenho, das diferenças de favela e comunidade. Favela é mais aquilo que é físico ali, que existe em função da miséria, em função das condições precárias de habitabilidade. E comunidade é um aglomerado de pessoas que habitam determinado local. Então, essa diferença é importante colocar. Mas, de qualquer forma, eu acho que o professor disse tudo que aconteceu no Morro da Providência desde seu início, as promessas que desde aqueles primórdios aconteceram e não foram feitas, né? E que, em razão disso, a coisa deteriorou. Ninguém mora em favela porque quer, né? A favela, em geral, ela cresce em função de necessidades que precisam ser atendidas pela população que ali reside, pela comunidade que ali reside. Então, você fica mais perto, procura ficar mais perto do trabalho, quando tem trabalho, ficar mais perto da escola, ficar mais perto do centro comercial, porque facilita. Ninguém vai para lá porque quer. É essa a situação. Então, a gente tem isso muito claro, né? E as comunidades vão crescendo em função disso, uma coisa está ligada diretamente à outra, e o que acontece é esse processo que a gente tem hoje aí, tentando, de alguma maneira, ajustar, diminuir os problemas, porque solução para isso, eu acho que vai levar muito tempo, mas muito tempo, até que você tenha condições de melhorar essas condições de adaptabilidade,
de ter casas decentes, em locais que tenham infraestrutura, você vai precisar remanejar, criar, e não adianta você... O que aconteceu no Morro da Providência? O Morro da Providência, de repente, achou-se que a melhor solução era acabar com o morro. Acabar com o morro. E aí acabou-se com o morro, pegou o pessoal, mandou todo mundo para longe, mandou lá para a Vila Kennedy e outros locais que ficam totalmente distantes. Já eram distantes naquela época, eram muito mais difíceis. As pessoas vão para um determinado local e ficam lá, o Deus dará, abandonados. Então, não adianta. Foi assim que aconteceu no Morro da Providência, de uma forma assim, bem resumida, bem bruta do processo, né? E aí acabou-se com o morro e o morro sumiu. Fisicamente, acabou o morro. Então, é isso, né? Foi assim que, ao longo do tempo, as soluções foram acontecendo e hoje a gente ainda vê algumas coisas difíceis acontecerem, mesmo com todo esse trabalho de interação com a comunidade, de procurar descobrir e, de alguma maneira, propor a melhor solução, mas essas dificuldades estão aí. Professor Luciano, parlamentares de todos os níveis, municipal, estadual e nacional, eles podem atuar, eles podem criar políticas públicas para melhorarem muito a vida das pessoas nas comunidades, não? Sim, isso é importante, né? Partindo do ponto de vista do território, né, do município, então, o primeiro responsável, né, as comunidades estão dentro do município, por exemplo, aqui de Belo Horizonte. Então, a primeira responsabilidade, ela é do município em si. E aí, conectada, portanto, ali também com a visão, né, do Estado, ali, né, do poder público estadual, e conforme a necessidade também, né, ligada ali ao poder ali executivo, legislativo, federal. Então, na verdade, todas as esferas, né, cada uma ali na sua função, na sua responsabilidade, né, de criar essas políticas públicas, mas elas vêm muito mais também, né, dessa busca ali da população diante das suas carências, das suas dificuldades, né? Então, o povo também, por isso a gente volta à questão da liderança, né? Os líderes que têm o seu papel dentro da comunidade, mas eles têm esse papel de fazer essa conexão. Mas todo o poder político, ele é responsável e ele é corresponsável nas três esferas, principalmente hoje pensando nos desafios das nossas comunidades, né? Então, muito mais do que o saneamento básico, hoje podemos pensar nessas políticas de incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Ocorreu rapidamente aqui, por exemplo, né, na Índia, né, nas comunidades, então se emprestava ali o dinheiro, lógico, a população pagaria ali um valor muito mínimo de juros, incentivando também essa experiência do empreendedorismo dentro das comunidades. Então, hoje, nós citamos aqui, por exemplo, Belo Horizonte, nas comunidades surgiu a chamada comida de boteco, que já é uma experiência que tem na região central. Então, esse poder político, ele também tem que fazer parcerias, né? O Renato colocou anteriormente, esses fundos internacionais, eles são fundamentais. E, por isso, o papel dos nossos representantes políticos para, né, fazer essa conexão e trazer também esses recursos, né? Desde um recurso educacional, um recurso material, mas um recurso econômico. Neste mês da conscientização negra em todo o país, quando se trata deste assunto, nós agradecemos aqui a participação de Renato do Espírito Santo, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também do professor Luciano Gomes dos Santos, que é da Uniarnaldo de Minas Gerais, nós que falamos da questão do saneamento nas periferias. Muito obrigada, Renato. Obrigado a você, Renata, agradeço a oportunidade, estamos à disposição e é sempre bom você poder ouvir outras opiniões, a gente aprende com isso. Eu acho que foi um ganho que nós tivemos hoje aqui, eu principalmente, me sinto honrado em poder participar aí com o professor Luciano, trazendo a experiência dele na área socióloga, né? Isso é muito importante para a gente. Obrigado. Obrigada a você. Professor Luciano, muito obrigada, sem dúvida nenhuma, enriqueceu demais a sua participação hoje aqui no Alesp Cidadania, falando sobre todo este assunto.
Obrigada pela sua participação. Agradeço a você, Renata, a Lécio pela oportunidade, agradeço aqui ao Renato por essa experiência tão rica de debater essa temática do saneamento básico nesse mês da consciência negra, trazendo esses grandes desafios presentes hoje nas nossas comunidades. Incentivar a cada cidadão brasileiro e cidadã, aos nossos representantes, para que possamos trabalhar juntos, por essa humanização e pela qualidade de vida das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e material. Obrigada a você pela audiência. Até mais.